Meus prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero neste momento glorificar o nosso Deus por todos os benefícios, por todas as bênçãos que Ele tem derramado por sua generosidade em nossa vida. Esse Deus, Ele é maravilhoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Nós ainda estamos enfrentando esse período de quarentena, mas cremos em Deus que em breve o Senhor nos concederá vitória e estaremos juntos fisicamente, exaltando e glorificando este Deus tão grande e tão maravilhoso. Eu quero aqui também, desde já, glorificar a Deus pela vida do pastor Sérgio, cumprimentar todos os irmãos da igreja no Jardim Ondina, também a todos os irmãos que congregam ali conosco, na nossa igreja aqui no bairro do Jaraguá. Que Deus em Cristo vos abençoe. Meus irmãos, eu quero ler aqui um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Meus irmãos, este trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele fala-nos acerca da justificação pela fé. O próprio apóstolo Paulo, neste mesmo capítulo 5, porém no versículo de número 10, ele mostra que a condição da humanidade diante de Deus era uma condição de inimizade. Por conta do pecado que adentrou a humanidade, nós acabamos nos tornando inimigos de Deus. E Paulo, ele abre o capítulo 5 mostrando que a nossa fé na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso acabou trazendo uma reconciliação entre aquele que entregou sua vida a Jesus e o próprio Deus Criador de todas as coisas. Houve essa reconciliação. E essa reconciliação mudou o ambiente de inimizade para um ambiente de paz. Mas Paulo, ele mostra aqui que não apenas este benefício nos sobreveio por conta da obra do Senhor Jesus, mas também ele fala que ele se gloriava na esperança da glória de Deus. A palavra aqui gloriar não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, mas o significado dela é conhecido de todos. Gloriar significa alegria. Então, além da paz que a obra do Senhor Jesus nos proporcionou para com Deus, essa mesma obra, ela também nos permite ter alegria na esperança da glória de Deus. E essa esperança aqui é uma esperança certa. É algo que acontecerá e não existe sombra de dúvidas que isto acontecerá. E Paulo fala que ele se alegrava por conta da obra de Cristo na cruz do Calvário, ele se alegrava na esperança da glória de Deus.
em esperar este momento tão glorioso de estarmos reunidos com este Deus tão grande, na essência, na totalidade daquilo que Ele é. Então, o fato de Paulo ter entregue sua vida para Cristo o permitia ter alegria em esperar ser participante desta glória divina. E nós não temos problema, irmãos, em entender que realmente isso tem motivo para nos alegrarmos. Esperarmos o nosso ingresso na consumação do reino de Deus é algo que verdadeiramente deve nos trazer alegria. Mas Paulo ele continua o assunto, e é aqui onde eu quero realmente meditar com os irmãos, refletir na palavra de Deus. Ele diz algo aqui que talvez no contexto humano é um absurdo. Porque ele diz, e não somente isto no versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse ponto aqui é o ponto que choca com a nossa realidade. Porque ter alegria na esperança, em esperar a glória de Deus, é algo muito simples. Mas Paulo está dizendo aqui que ele tinha alegria nas tribulações. Como é que Paulo pode dizer algo como isto? Ter alegria na tribulação. Se nós sabemos que a tribulação, ela é sinônimo de dor. A tribulação, ela é sinônimo de choro. A tribulação é sinônimo de sofrimento. A tribulação é sinônimo de angústia. E Paulo está dizendo, eu me alegro nas tribulações. Mas quando Paulo ele fala isso, irmãos, ele não está propriamente depositando a alegria dele na tribulação. Mas Paulo, ele está mais atento com as consequências da tribulação em sua vida. Paulo ele não está propriamente se alegrando no sofrimento, mas Paulo se alegrava no resultado que este sofrimento ou esta tribulação ela podia gerar na sua vida. Veja que o texto sagrado diz, logo após Paulo dizer que ele se alegrava nas próprias tribulações, ele vai dizer que, sabendo que a tribulação produz. Então, Paulo estava olhando para o que a tribulação poderia produzir de benéfico na sua vida. E é por isso que, nesta ocasião, a nossa reflexão é colhendo frutos da adversidade. Meus irmãos, talvez você tenha uma opinião contrária, mas eu tenho para mim que no momento de prosperidade, no momento de paz, no momento de calma, não são estes os momentos que nos trazem crescimento. O momento de sermos aperfeiçoados por Deus acontecem no período da adversidade. Na adversidade nós começamos a ser humildes. Nas tribulações nós passamos a olhar as pessoas com mais respeito. No momento de dificuldade nós aprendemos a enxergar com um olhar diferente os problemas de pessoas que estão ao nosso redor, sem julgar, sem imaginar diversas coisas
que verdadeiramente fogem àquela realidade. O momento da tribulação é que nós somos levados a ser humildes, a reconhecer a nossa pequenez, a nossa insignificância. No momento da tribulação é que nós verdadeiramente visualizamos como nós somos dependentes de Deus. E é no momento que Deus vê esta dependência, é no momento que Deus contempla esta adversidade na nossa vida que gera humildade, é que Ele manifesta o seu poder em nosso favor. Paulo não está propriamente pedindo para que ninguém se alegrasse no sofrimento, mas se alegrasse no que ele poderia produzir na nossa vida. Irmãos, esta palavra tribulação, nós sabemos aqui que o Novo Testamento da Bíblia Sagrada foi escrito no grego koiné, ou grego helênico, né? Mas existe uma definição muito interessante para esse termo tribulação que vem do latim. Esta palavra tribulação no latim, ela é dita como tribulum. E o tribulum, ele é uma ferramenta que se usava antigamente dentro da produção agrícola. O tribulum, ele é uma espécie de uma prancha de madeira, e embaixo dessa prancha existiam vários cravos de ferro. Tinham vários cravos de ferro. E essa prancha, era utilizada assim que a colheita acontecesse, para ser um instrumento muito útil naquele momento. Como eles utilizavam o tribulum? Uma pessoa subia em cima do tribulum, os cravos ficavam para baixo, ela subia nessa prancha fazendo peso, um animal puxava esse equipamento e esse equipamento ia passando em cima da colheita. E qual era o intuito disso? É que quando o tribulum passasse, ele separasse o grão da palha. Porque o agricultor, ele sabe muito bem que a palha, ela tem pouco ou nenhum valor. Você já viu vendendo palha no mercado? Quanto custa 1 quilo de palha? Se você precisar de palha, alguém tiver, ele fala, pode levar. Porque a palha, ela, em muitos ambientes, elas apenas vão simbolizar um lixo. Então, se alguém precisar de palha, certamente que a pessoa providenciará essa palha porque ela fará um favor, limpando o ambiente onde ela está. O agricultor, por saber que a palha não tem valor, ele precisa arrancar o que tem valor, mas que está no meio da palha, que é o grão. O tribulum, ele passa apertando tanto a palha como o trigo, e por conta da pressão que ele faz com que a palha seja separada do grão. Veja, irmãos, que o tribulum, ele arranca aquilo que não tem valor para que aquilo que verdadeiramente tem valor possa aparecer. E Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, a tribulação, ela arranca a palha da nossa vida. Ela arranca aquilo que não tem valor na nossa vida. O momento de adversidade vai nos aperfeiçoando e arrancando a palha que existe em nós, para que fique apenas aquilo
que verdadeiramente tem valor, que é o grão. E é interessante, irmãos, porque existe um outro processo, depois que o tribulum passa por cima, existe um processo que se fazia na eira, que era o espaço onde se trabalhava com os grãos. Muitas vezes com o trigo, que é um alimento muito utilizado tanto em Israel como no mundo inteiro. Quando terminava o trabalho do tribulum, o trigo estava solto, mas ainda estava misturado com a palha. E eu me lembro que João Batista, quando ele começa a ser questionado se seria o Cristo, ele diz: eu não sou o Cristo, eu só batizo com água, mas o que vem após mim, este é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a correr as suas sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele fala uma coisa interessante. Ele mostra que Jesus, no âmbito espiritual, ele faria como um agricultor. Quando ele diz: na sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira e colocará o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Como é que era feito isso, irmão? Depois que o tribulum havia passado, eles precisavam ainda separar aquele trigo ou aquele grão que estava com a palha. Então eles pegavam a pá e esperavam o momento do vento chegar. Frise bem o que eu estou dizendo. Ele esperava o momento do vento chegar. E quando o vento chegava, ele jogava aquela pá com trigo e palha. E o vento, quando soprava, levava a palha para longe. Mas o trigo, ou o grão, ele rompia o vento e ficava no mesmo lugar. Porque embora o grão, quando está com a palha, ele é mais pesado, ele é um peso maior, porém, ele fica muito maior. E tudo aquilo que é muito grande é mais fácil do vento levar. E quando o grão ele perde a sua casca palha, embora ele se torne mais leve, também acontece algo de muito bom, ele se torna menor. Então, quando o vento sopra, ele vai levando aquilo que tem uma massa maior, mas aquilo que é menor consegue romper o vento e cair no mesmo lugar. Meus irmãos, eu aprendo algo aqui, que os crentes que são levados por todo o vento de doutrina são aqueles que ainda possuem muita palha na sua vida. Mas o crente que já conseguiu arrancar o máximo de palha na sua vida, não é qualquer vento que consegue o deslocar. Meus irmãos, nós estamos enfrentando um momento de adversidade, um momento de tribulação, e muitas pessoas estão pedindo para parar. Mas não permita que essa tribulação ela passe pela tua vida sem causar o efeito que Deus quer para você. Este momento de tribulação é um momento que você pode colher frutos. Esse momento de adversidade é momento de aprendizado, é momento de aperfeiçoamento. Eu quero te dizer que você vai sair melhor, que você vai sair mais forte, que você vai sair mais maduro, que você terá mais estrutura, porque você permitiu que o tribulum passasse sobre a tua vida, tirando a palha que há em nós, preservando aquilo que verdadeiramente tem valor. Eu tenho certeza, irmãos, que este momento ele vai passar. Se você aproveitar o momento de adversidade, você vai sair melhor. Você vai sair
diferente, porque ainda no momento de adversidade você pode colher frutos. Amém? Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Reflita nela e certamente que o Senhor Deus ele vai te conceder vitória. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.